Mulher é morta após ser atingida por um vergalhão na cabeça. Ela estava dirigindo quando um homem arremessou o objeto contra o carro dela. O filho da vítima, de 8 anos, estava no veículo. Susto para 60 passageiros do Transcol. Esse ônibus pegou fogo em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros teve que agir rápido para evitar uma tragédia. O caso dos irmãos que teriam morrido em um incêndio dentro de casa em Linhares. Os corpos devem ser liberados na semana que vem. O drama de uma mãe que não sabe onde está o filho. Vinícius está desaparecido desde terça-feira. Um projeto divertido e muito criativo que incentiva a garotada a conhecer o nosso estado. As crianças vão dando cor aos pontos turísticos capixabas e descobrindo a história de cada lugar. O quadro Nutridicas fala sobre o feijão. Você sabia que existe até patê de feijão? E é melhor consumi-lo em grãos ou batido? A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. A gente começa com um caso inexplicável. Um homem retirou um vergalhão de uma obra em Vila Velha e atirou contra carros que passavam na Avenida Champanhar. Uma mulher foi atingida na cabeça enquanto dirigia. O filho dela também estava no veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O vergalhão usado para matar a empresária Simone Venturini Tonani, de 43 anos, é igual a este. Felipe Rodrigues Gonçalves, de 30, é acusado de lançar o objeto contra a mulher. Neste vídeo, gravado minutos antes do crime, é possível ver o jovem correndo descontrolado e atirando vergalhões em vários carros. O local escolhido por ele para cometer o ato foi esta avenida na Praia da Costa, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que Simone tinha acabado de pegar o filho na escola. Os dois seguiam de carro para a casa deles, que fica a poucos metros do colégio. A empresária parou o veículo neste sinal, quando de repente foi atingida por um vergalhão na cabeça. Você imagina uma mãe buscando o filho na escola, né? E numa sexta-feira, 6 e pouco da tarde, né? Com a criança dentro do carro, em um trajeto que não deu 400 metros da saída da escola dela, e ela passar por uma situação dessa, né? O filho da empresária, de 8 anos de idade, estava sentado no banco de trás do veículo e presenciou toda a cena. Populares retiraram o menino do carro e avisaram os familiares de Simone sobre a tragédia. Foi retirado pelas pessoas ali de dentro do carro, com toda a calma, e as pessoas foram extremamente solidárias. Então, as pessoas perguntaram para quem deveriam ligar, e ele desbloqueou o celular e falou: liga para a tia dela, para outra tia, para o primo, enfim. E aí eles ligaram, conseguiram falar com as pessoas, né? E acionamos uma vizinha extremamente solidária. Foi lá, que os filhos são amigos, levou ele para casa e ele ficou na casa dela até por volta das 22 horas. Felipe acabou preso pela polícia militar minutos depois do crime. Ele chegou a trocar de roupa para não ser reconhecido. O jovem teria retirado os vergalhões de uma obra na região. De acordo com os policiais, ele seria usuário de drogas e coleciona dezenas de passagens pela polícia. Um profundo sentimento de insegurança. Por quê? Nós estamos falando de 18 horas da tarde. Nós estamos falando de uma via extremamente movimentada, próximo de escolas, não só uma, de supermercado, enfim, o centro ali de Vila Velha. O trânsito, inclusive, se vocês observarem nas imagens, ele estava bem lento ali, não estava ninguém correndo, estava andando normal, vindo da escola como nós, poderíamos acontecer conosco, porque o sentimento lá da gente poderia ser a minha esposa, poderia ser eu. Marcos estava cedo no Departamento Médico Legal de Vitória para liberar o corpo da prima. Ele disse que os familiares estão abalados pela perda de uma mulher que se dedicava à família. Extremamente alegre, profissional, empresária, tá certo? Mãe, super dedicada, tá? É muito triste. É triste mesmo, né? Felipe Rodrigues Gonçalves, de 31 anos, foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado para o presídio. No início do mês, ele já havia agredido com socos uma mulher na mesma região de Vila Velha.
Bom, o caso é muito sério. A Prefeitura de Vila Velha informou que a equipe de abordagem realiza o trabalho, tem também o trabalho da Guarda Municipal, mas a gente ouviu falar que o pessoal da assistente social, a doutora Paula Tardem, que está aqui com a gente ao vivo, advogada, esse pessoal da assistência social não pode obrigar essas pessoas a irem para o abrigo? Boa tarde. Boa tarde, Marcele. Infelizmente, nós tivemos esse triste caso aí noticiado. O que acontece? A assistência social realmente não tem condições de buscar o indivíduo e colocá-lo compulsoriamente numa internação. A assistência social pode fazer o processo de abordagem, de dar a opção da internação voluntária, de direcionar a família, a moradia, prestar assistência à saúde, mas ele realmente não tem condições. O que poderia ser feito? Não há nenhuma saída? Porque a gente vê várias pessoas nas ruas, drogadas. Infelizmente, esse caso aconteceu, né? A gente já poderia até prever essa situação. O que poderia ser feito? Hoje, existem 3 formas de internação. A voluntária, que é aquela que o indivíduo vai lá por livre e espontânea vontade, manifesta o seu desejo de um tratamento. A involuntária, que é a que o terceiro, que geralmente é um familiar, solicita. E a judicial, que é a compulsória, que é aquela que o juiz autoriza, que mediante um pedido, geralmente do Ministério Público, o juiz autoriza a internação compulsória do indivíduo. Como é que é feita essa aí? Alguém que pede? Quem é que pede? Nesses casos, tanto de a internação involuntária, que é pedida pelo familiar, não necessita de autorização judicial. Basta a comunicação no Sistema Único de Saúde e ao Ministério Público no prazo de 72 horas, que é o que a lei prevê. Já a internação compulsória, ela demanda um pedido judicial direcionado mesmo ao juiz, que vai analisar o histórico do paciente, do indivíduo, mediante um acompanhamento médico também, porque o acompanhamento médico é muito importante nesse caso, que é quem vai ditar o tratamento, e vai analisar se o indivíduo tem condições de ser internado compulsoriamente. É como se fosse a última saída para o caso. Mas há uma análise assim, dos órgãos públicos para saber se essa pessoa está oferecendo risco ou não na rua. Exatamente. Aí é pedido o juiz vai avaliar o caso e pode determinar essa internação. Exatamente. Nesse caso aqui que nós estamos discutindo, a gente já vê que o indivíduo tem muitas passagens pela polícia, um histórico de agressividade. Então, nesse caso, uma internação compulsória talvez seria a solução. Doutora Paula, agora para a gente finalizar, a família dessa mulher, coitada, dessa vítima, o que ela pode fazer? A família da vítima, inicialmente, nesse momento de pesar, né, de muito sofrimento, ela tem que acompanhar as investigações, tentar elucidar o caso. E se eventualmente for apurado de que esse indivíduo realmente é o responsável pelo crime cometido, eles podem buscar uma indenização no juízo civil. Tá joia, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Desculpa a correria, fez a gentileza de estar aqui com a gente, mas é um assunto que merece realmente um debate mais aprofundado, né? Muito obrigada a todos e boa tarde. Sempre bem-vinda aqui. E também em Vila Velha, um ônibus do Transcol pegou fogo. Cerca de 60 pessoas estavam no coletivo. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e evitou uma tragédia. Boa parte do ônibus da linha 507 ficou destruída. O fogo, que teria começado com um vazamento de combustível na parte de baixo do coletivo, consumiu principalmente a traseira do veículo. Estas imagens mostram o momento do incêndio. É possível ver muita fumaça saindo do ônibus. Tá perigoso aí, ainda perigoso estourar. Sai de perto aí, gente. Era por volta de 7h30 da noite quando o incêndio começou. O motorista não pôde gravar a entrevista, mas disse que tinham cerca de 60 passageiros dentro do coletivo quando a fumaça começou a tomar conta. Ele ainda tentou conter o fogo, mas não conseguiu, e aí acionaram o Corpo de Bombeiros. O incêndio só não foi pior porque a guarnição chegou em tempo para conter o fogo. A informação chegou para a gente que havia um ônibus pegando fogo em frente ao Shopping Praia da Costa. Quando nós chegamos, o ônibus pegava fogo por baixo do ônibus, possivelmente um vazamento que alimentava esse incêndio no piso do chão, embaixo ao ônibus. Cerca de 2.000 litros de água foram utilizados para conter o fogo. Uma quantidade considerável de óleo se espalhou pela pista.
O capitão do Corpo de Bombeiros lembra que em situações como essa, a prioridade é a vida das pessoas. Na situação do ônibus, é retirar todas as pessoas que estão no interior do ônibus, a preocupação inicial é com a vida. Após isso, retirar a chave do veículo e sair do carro. Simplesmente isso, acionar a guarnição de Corpo de Bombeiros que vai vir preparada para resolver a situação. Parte da pista da Avenida Carioca, importante acesso ao terminal de Vila Velha para quem vem da Terceira Ponte, ficou fechada por algumas horas. Com o incêndio já controlado, os bombeiros ainda precisaram aguardar a retirada do coletivo para só então lavar a pista e assim evitar novos acidentes. Olha, o motorista ainda tentou apagar o incêndio com o extintor do ônibus, mas não conseguiu. Os bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido. Não houve solicitação de perícia. A Ceturb informou que o ônibus foi levado para a garagem e está sendo avaliado para determinar a causa do acidente. E um outro carro também pegou fogo, desta vez na Serra. O incêndio foi num táxi que passava pela rodovia Aldifax Barcelos na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. Apesar do susto, ninguém também se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, também não houve pedido de perícia nesse caso. Agora a gente vai acompanhar o drama de uma mãe que não sabe onde está o filho. Vinícius tem 13 anos e está desaparecido desde terça-feira. O menino chegou a deixar um bilhete dizendo para a família não se preocupar. Só que, infelizmente, essa não é a primeira vez que o adolescente faz isso. Vera mostra as cópias do último boletim de ocorrência registrado. Nele, a cabeleireira, que é moradora da Serra, informou à polícia que o filho, de 13 anos, estava desaparecido. Vinícius saiu de casa na última terça-feira, mas antes deixou um bilhete para a mãe, afirmando que ficaria bem. Eu acordei, fiz café, coloquei a mesa, chamei ele para tomar café, ele falou que ele já ia. E eu estou tomando uma medicação muito forte, eu tomei a medicação de trauma, que é do pé, e apaguei. Eu tomo uma medicação, eu geralmente dou uma cochilada. Quando eu levantei, era mais ou menos em torno de umas 11 horas, 11h30, tinha um bilhetinho dele em cima da mesa. Mãe, não precisa vir atrás de mim, não precisa se preocupar, eu estou bem, amanhã eu te ligo. Mas esta não foi a primeira vez que o garoto saiu de casa e não retornou. Na noite do sábado, dia 28 de abril, ele deixou a casa da avó e só foi reencontrado na segunda, dia 30, quando a mãe iria registrar um boletim de ocorrência. No sábado, quase umas 9 horas da noite, a avó me ligou, falou que ele tinha saído sem avisar. Então nós começamos a procurar, ver onde que ele estava. Aí na segunda-feira eu estava indo fazer o boletim de ocorrência e foi onde eu encontrei ele com um colega. A mãe acredita que Vinícius está, como da primeira vez, com algum amigo. Vera diz que tem procurado pelo filho todos os dias e pede ajuda para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do estudante. Já está em toda a rede social, está em todos os grupos, Estou pedindo ajuda de todos, colaboração de todos, para que possam também estar compartilhando. Vera ainda faz uma súplica ao próprio filho, caso ele assista a esta reportagem, para que volte para casa e acabe com a aflição que ela e toda a família estão sentindo. Nós estamos muito preocupados com você. Você é adolescente, hoje você pode ter tomado uma decisão errada, sem pensar na consequência no futuro, mas eu, como mãe, amo você do jeito que você é. Nós estamos muito aflitos, preocupados. Meu Deus, que dor é dessa mãe, A gente que também é mãe, só de imaginar uma situação dessa já fica com o coração apertado. Rogério, coloca de novo aí a foto do Vinícius pra gente. Vinícius, se você está nos assistindo, por favor, entre em contato com a sua família. Pelo menos para dizer se está bem, onde você está. Faz isso com a sua mãe, não. Olha como é que ela está. E também quem tiver alguma informação de possa estar esse adolescente aí, o Vinícius, pode ligar para a mãe dele, a Vera, no telefone 98124-4066. Vou repetir, 98124-4066 e também pode ligar para a polícia no 190. O caso dos irmãos que teriam morrido em um incêndio dentro de casa em Linhares. Os corpos devem ser liberados na semana que vem. O delegado responsável pelo caso se reuniu com equipes da perícia dos bombeiros de Linhares e também da Polícia Civil de Vitória.
A reunião na delegacia de Linhares terminou no início da tarde desta sexta-feira. De acordo com o delegado que investiga a morte dos irmãos Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Salles, de 3, foi o momento para traçar os próximos passos da investigação. A Polícia Civil disse que os corpos das crianças devem ser liberados na semana que vem. Jorge Alves continua preso no Centro de Detenção Provisória de Viana. A mulher dele, Juliana Salles, prestou depoimento e chorou bastante durante o interrogatório. A Igreja Batista Vida e Paz, liderada pelos dois, foi alvo de vandalismo. Parte da fachada do local e o portão da entrada foram danificados. O caso foi registrado à polícia. A promotora da primeira vara criminal de Linhares, Raquel Tenenbaum, também esteve na delegacia para saber informações sobre o caso. Ela disse à reportagem do jornal A Tribuna que o Ministério Público vai acompanhar de perto a investigação. Segundo as informações iniciais, Joaquim e Cauã morreram carbonizados dentro do quarto onde dormiam nesta casa em Linhares, no norte do estado. Dentro da residência onde teria acontecido o incidente, peritos encontraram vestígios de sangue, principalmente no box do banheiro. A partir dessa prova material, foi aberto um inquérito para apurar a causa da morte dos meninos. Uma das advogadas do pastor disse que entrou com um pedido na delegacia de Linhares para que seja feita uma perícia particular na casa onde o incêndio aconteceu. Ela afirmou ainda que a mãe das crianças está sendo ameaçada de morte. Novas imagens de monitoramento da região foram recolhidas. A Secretaria de Segurança do Estado voltou a afirmar que informações só serão divulgadas depois da finalização do inquérito. Vamos conferir juntos o que é destaque do jornal A Tribuna deste sábado, 5 de maio. Remédios genéricos já são os mais receitados pelos médicos. Na foto principal, seleção com 1.000 vagas em grandes empresas. 3.000 são flagrados com a aposentadoria de quem já morreu. Empresária é atacada por morador de rua e tem morte cerebral, diz família. Um time de futebol contra o preconceito. E ainda destaque no jornal A Tribuna deste sábado. Todo dia é um começo, diz a atriz. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E assalto com 2 mortos em ponto de ônibus na Serra. Os capixabas estão preocupados com a supergripe. Pelo menos uma pessoa morreu por causa da doença e 18 casos foram confirmados. Quem faz parte dos grupos prioritários corre para tomar a vacina. Clarice sabe direitinho aonde vai tomar a vacina. No passo. E a mãe dela também sabe o quanto é importante se prevenir contra a gripe. Viviane está sempre atenta para evitar que até um simples resfriado se torne uma terrível dor de cabeça. A preocupação maior é com a filha, já que as crianças estão mais vulneráveis às doenças. Ensino a lavar as mãozinhas sempre, né? Às vezes, dependendo quando sai também, não só em casa, às vezes costuma pegar sempre em algum objeto, alguma coisa, né, que possa passar contaminação também. Então a gente está sempre assim evitando. E essa preocupação toda não é em vão. Aqui no estado já foram identificados pelo menos 18 casos de pessoas contaminadas por algum tipo de vírus da gripe. 4 deles pelo vírus mais forte, o H1N1. O caso mais recente foi de uma menina de 4 anos em Colatina. A criança ficou internada nesse hospital e passou por exames que comprovaram supergripe. Ela recebeu atendimento e já está em casa. Outro caso suspeito está sendo investigado pelo hospital. Aqui na Grande Vitória, uma jovem de 24 anos morreu com suspeita da supergripe. Daiana Cristina apresentou sintomas de gripe 5 dias antes de morrer. E é por causa de situações como essa que a dona Elisete não perde tempo e corre para tomar a dose. Eu não fico gripada, é muito difícil, graças a Deus, porque eu tomo vacina. Se eu não tomasse, não sei, aí poderia vir um negócio pior. Os principais sintomas da supergripe são dores no corpo, febre, tosse e dor de cabeça. Foi o que sentiu a dona de casa, Aurinete Moreira, de 34 anos, antes de ser levada para o hospital. Ela também foi diagnosticada com suspeita de supergripe. Infelizmente, acabou perdendo a vida por causa da demora de uma ambulância. O caso dela também está sendo investigado. Ela precisava de uma vaga de um isolamento, e no qual não tinha disponibilidade.
pode. Imediatamente foi liberado uma segunda leito hospitalar, que foi no Hospital Meridional em São Mateus, e o transporte sanitário, infelizmente, não chegou a tempo e o paciente veio a óbito. Por causa de situações como essa, os postos de saúde têm estado assim, cheios. O tempo todo tem gente à procura de vacina, mas a orientação do Ministério da Saúde é de que apenas o grupo prioritário receba a dose. Fazem parte desse grupo as grávidas, idosos e crianças. A vacina é aplicada nas unidades de saúde dos bairros. Eu acho que todos os idosos, conforme está dizendo o governo, tem que tomar. Não pode ficar sem a vacina. A Secretaria de Saúde do Estado disse que todas as notificações recebidas são investigadas. Ele está presente diariamente em praticamente todas as casas. E fica sempre do ladinho do arroz. No quadro de hoje nós vamos falar sobre feijão. Luiz, o feijão, como você mesmo falou, é consumido na grande maioria das vezes diariamente junto com aquele arroz bem fresquinho. Mas na verdade a gente pode consumir o feijão também na forma de salada, com o tomatinho, com o pimentão vermelho, amarelo. A gente pode utilizar o feijão também na hora de preparar patês, para a gente estar consumindo com torradinhas ou até biscoitinhos integrais. O bacana do feijão é que ele pode ser consumido de várias formas. É só mesmo a gente usar a criatividade. Uma dúvida, o feijão, ele só é bom o grãozinho ou também o caldo? O caldo também, e o ideal é a gente bater um pouco desses grãos, né, na hora que a gente for consumir esse caldo. Porque no grão é onde a gente tem a maior concentração de fibras, né, que está na casquinha do grão. Então na hora que eu bato eu não perco nada e eu aproveito tudo. Mais uma dúvida, o feijão causa flatulência? Verdade, mas se consumido em excesso. Por isso a porção é uma concha pequena, cerca de 100 gramas por porção, no almoço ou no jantar. E uma dica bem bacana é a gente sempre deixar ele de molho em água na parte da noite. Então lá pelas 8 horas da noite a gente bota ele na água, deixa ele dormir ali. De manhã a gente descarta essa água, coloca uma água nova e aí sim a gente vai fazer o preparo desse feijão. Porque na água que a gente descartou, a gente vai descartar também todas as substâncias que causam gases. Agora, tem um melhor horário para ser consumido? Luiz, almoço, inclusive no jantar, né? Tem gente aí deixando de jantar para poder perder peso e é um mito, né? Não há essa necessidade. Tem alguma restrição? Não, Luísa, não tem restrição, é só mesmo a gente consumir com moderação, né? Assim como qualquer alimento, se consumido em excesso, pode levar ao ganho de peso. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que o nosso encontro está marcado no próximo sábado. É isso mesmo. E se você quiser me mandar as suas dúvidas, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar Nutridicas com Gabi. E até sábado que vem. Estamos de volta para falar de um projeto divertido e muito criativo que incentiva a garotada a conhecer os pontos turísticos do nosso estado. Vamos ver! O Espírito Santo na ponta do lápis de cor. Sim, Palácio Anchieta, relógio da Praça 8, convento, Terceira Ponte, centro de Vitória. Tudo isso para colorir. E quem dá as cores são os próprios leitores, ou melhor, as crianças. E elas se amarram na ideia, viu? Turminha fera que aprende a cada traço colorido. Eu gostei que fala muito sobre o Espírito Santo, sobre onde a gente mora, assim. Essas partes aqui parecem como folhas e isso revela muito da natureza, mas as máscaras também são legais, podem escolher e não podem deixar as pessoas reconhecerem as outras. Então isso que é carnaval. Isso, e você gosta de carnaval? Sim. A Andréia é a idealizadora do livro. Então, Andréia, de onde veio essa iniciativa de colocar o Espírito Santo em páginas em preto e branco, né? E depender da criatividade das crianças? De onde veio essa iniciativa, essa ideia sua? Tudo começou em 2015, quando deu aquele boom de livros para colorir. E eu vi os meus alunos colorindo esses livros na escola e pensei, por que não adicionar, acrescentar conhecimento a esse momento de diversão, esse momento de lazer, de prazer? Como eu sou professora de artes, a iconografia capixaba sempre esteve no meu conteúdo. E aproveitando a ideia do colorir com a história do Espírito Santo, eu juntei as duas coisas.
O personagem é o pequeno Henrique, que conta a história do estado e dos principais pontos turísticos da Grande Vitória e do interior. O Henrique surgiu com uma ideia de um colega que disse assim, por que você não coloca um personagem contando a história? Eu falei, vou colocar o Henrique. Henrique é meu filho, ele tem 5 anos, e aí ele convida as crianças, os adultos, o capixaba, o turista, ele convida a pessoa, o leitor, para viajar pelo Espírito Santo. Tem culinária também, torta capixaba e a nossa muqueca deliciosa. No livro ele ensina a fazer a muqueca, ele fala dos ingredientes para fazer a muqueca. Esse é um baita incentivo para a criançada aprender sobre a história do Espírito Santo, que na verdade é a nossa própria história. A criança pode aí desenvolver sua criatividade, se descobrir como, quem sabe, um grande pintor, um grande artista e ter o conhecimento da história do Espírito Santo. E ele está em português e inglês. Esse material ele é importante porque ele traz o conhecimento, né, o complemento daquilo que a gente já vem desenvolvendo em sala de aula de uma forma muito lúdica. Então isso faz com que a criança se interesse cada vez mais pelos pontos turísticos, né, que são colocados no livro, de uma forma em que ele possa estar memorizando e traduzindo isso na vida dele como fonte de conhecimento. Legal, hein? Quem tiver interesse no livro, basta mandar um e-mail para colorindomeuespiritosanto@gmail.com. E a gente fica por aqui, lembrando que às 7h20 da noite temos um novo encontro no Tribuna Notícias, segunda edição. Excelente tarde para você e até daqui a pouco.